eu sei quem é o meu público-alvo. Então eu sei que o meu público-alvo, vou trazer um exemplo, são mulheres, vou trazer o exemplo da Pink Perfect. São mulheres adultas de 25 a 40, sei lá, que sofrem com acne e elas, cara, isso afeta a autoestima delas, o inimigo delas é, sei lá, enfim, o que causa acne nela. Então a gente entendeu que essas são as pessoas. Só que não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. A gente precisa entender que dentro dessa fatia, dentro desse grupo, existem 5 níveis de consciência. Né? E eu queria até pegar aqui ó, os 5 níveis de consciência do Eugene Schwartz. Ele lançou esse conceito dentro do livro Breakthrough Advertising. Muito bom o livro, inclusive. E aí ele mostra, ele fala sobre essa pirâmide da consciência. Deixa eu ver se eu encontro a foto da pirâmide. Então, esses são os níveis, né? Os tipos de clientes que a gente pode ter. Então, a gente entendeu que, cara, isso aqui tudo, imagine que a pirâmide toda é o nosso público-alvo. Todo mundo aqui se encaixa naquele mesmo perfil que eu trouxe. Só que existem grupos diferentes. E percebe por que isso aqui é uma pirâmide? Porque quem está aqui embaixo existe em maior volume e quem está aqui em cima existe em menor volume, né? E quais são esses 5 níveis de consciência? O primeiro nível é o totalmente inconsciente. Aí se a gente fosse trazer aqui, ó, o inconsciente. Inconsciente. Tá vendo que existe um grupo gigantesco de pessoas que são inconscientes? E o que é essa pessoa inconsciente? É que ela não sabe que ela tem um problema e sequer pensou nisso. Olha que louco. Então se a gente fosse pegar lá o exemplo da Pink Perfect, são as mulheres que, cara, ela sofre sim com acne, mas honestamente, ela nunca nem pensou nisso. Existe. Existe esse grupo de pessoas. Né? Ela não sabe. Às vezes ela acha que é normal. Às vezes ela acha que é isso aí mesmo. Se sequer é um problema, a vida daqui a pouco sai. Então ela, na maioria das vezes, nem sabe que ela tem um problema. Ou nunca nem pensou sobre isso. Ela tá priorizando outras coisas. Às vezes ela tá tão perdida, tão focada em outras coisas que ela nem pensou nisso. Então, uma pessoa que talvez tenha lá um couro cabeludo descamado e acha que, cara, é só porque tá frio agora, é só o ressecamento, sei lá. Entendeu? Ela nem sabe que isso é um problema de verdade. E aí, por que isso importa pra nós? É porque essa pessoa ela não vai procurar o seu produto, cara. Ela não vai procurar o seu produto porque ela sequer sabe que ela tem um problema. Por que ela procuraria por você? Por que ela procuraria pela Pink Perfect? Por que ela procuraria por um tratamento de skincare se ela sequer sabe que ela tem um problema para ser tratado? Então, e esse grupo ele é muito grande, ele existe, entendeu? Ele é muito amplo. E o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que usar de educação, conteúdos educativos, provocativos, comparativos. A gente tem que conscientizar. Se ela é inconsciente, a gente tem que conscientizá-la sobre este problema, né? E aí a gente pode fazer isso através de conteúdo, a gente pode fazer através de N formas. Mas a gente precisa entender que, né? E aí eu vou até já ir lá pro final, né? Boa parte dos negócios, eles focam só aqui na pontinha da pirâmide. E o que é a pontinha da pirâmide? Vamos lá pro final. Que é quem está totalmente consciente, que já compraria sobre o teu produto. Só que se a gente só focar ali, a gente vai estar concorrendo com todo mundo. Ninguém está concorrendo com o cara que está aqui, ó. Que sequer sabe, né? Que ele tem um problema. Então, se a gente atacar essa galera aqui, a gente tem um público maior, mais amplo. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas um trabalho diferente. Que vai nos fazer criar um novo público. Que vai trazer novos clientes para dentro do nosso negócio. O nível 2 são as pessoas conscientes do problema. Então, ou seja, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe que existe uma solução. Se a gente fosse pegar lá o exemplo da Pink Perfect, a pessoa que, eu sei, nitidamente eu tô aqui com um problema de acne, isso me incomoda. Mas ela não sabe que, por exemplo, existe uma rotina de skincare que pode ajudar ela a se livrar disso. Ela não sabe que, por exemplo, se ela seguir aquele passo a passo, e ela pode em 30 dias se livrar daquele problema de acne. Então ela não sabe ainda que existe uma solução para aquele problema que ela está tendo. Então é uma pessoa, por exemplo, um outro exemplo, né? Sofre com melasma, mas não conhece os ativos que vão resolver esse problema com melasma, né? Por que isso é importante para nós? Porque é nessa hora que a gente vai posicionar a nossa marca como uma solução e um caminho real para a transformação.
De novo, a gente está falando o tempo todo, se a gente fosse pegar, todas as pessoas são semelhantes, ela tem as mesmas características, sofrem dos mesmos problemas, só que os níveis de consciência delas são diferentes. E isso já muda totalmente as campanhas que a gente vai desenhar, como a gente vai se comunicar. Não adianta, cara. Não adianta a gente chegar para uma pessoa totalmente inconsciente com um anúncio falando assim: livre-se já da acne, 50% de desconto nesse produto. Cara, ela nem sabe que ela tá com problema de acne. Às vezes tem gente que nem sabe que é acne, ela chama de espinha, sabe? Então, às vezes as pessoas não sabem. Agora, no nível 2, elas já pelo menos sabem que ela tem um problema. No nível 3, ela tá consciente da solução. Ou seja, ela sabe que ela tem um problema e ela sabe que existe uma solução. Existe uma possibilidade e aí que pode resolver o problema dela. Então, ela já sabe que existem soluções, mas não necessariamente conhece a tua marca. Ou seja, vamos pegar lá. A pessoa sabe que existem sérums de ácido hialurônico que vão ajudar ali com o problema dela. Pô, ela sabe, ó, esse ativo, esse tipo de produto, um sérum desse ativo aqui vai resolver o meu problema. Mas ela não necessariamente conhece a tua marca. Ou seja, ela está num momento até de pesquisa em alguns casos, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa mostrar que a gente tem algum tipo de diferencial, o porquê que ela deveria escolher a nós e não a outras marcas. Qual é o nosso diferencial? Então aqui a gente vai comparar ativos, mostrar certificação, mostrar resultados antes e depois, depoimentos, vai trazer motivos pelo qual a pessoa deva optar pela nossa e não por outra marca, não pelo nosso concorrente, né? Então, por exemplo, o nosso sérum clareador de 4%, ativo importado, etc., vai te entregar resultado em 90 dias. Resultado garantido. Então, a gente vai tentar fazer ações aqui para esse público que vão fazer com que elas queiram a nossa marca e não outra, né? Depois, no nível 4, a gente tem as pessoas que são de fato conscientes do produto. Então, ela conhece o seu produto, mas ela ainda não tomou decisão. Ela sabe, ela partiu de todos daqueles pré-requisitos. Ela sabe que ela tem um problema, ela é consciente do problema, ela é consciente do produto, mas, cara, ela não comprou de você ainda. Ela não comprou de você ainda. E existe um público até menor sobre aqui, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, consciente do produto aqui, ó. É um público menor. Bem menor. Que é basicamente a galera que a gente vai fazer assim, ó. É quem já viu o seu site, quem já te segue no Instagram, quem já adicionou seu produto no carrinho, mas não comprou. É essa galera aqui. Que já te conhece, já te viu, já te segue, já curte seus vídeos, já interage, já foi lá, tietou no seu site, adicionou no carrinho, mas não comprou. Existe um monte dessa galera. Então o que a gente tem que fazer aqui para eles? A gente vai remover as objeções, reforçar o nosso valor. A gente vai fazer algum tipo de remarketing, e-mail, reviews, depoimentos, FAQ. Então a gente vai trazer aqui mais e ficar até mais em cima, porque essa galera está muito perto de ser cliente nosso. E aí existe a galera que é totalmente consciente, né? E na real, né, se a gente fosse trazer aqui, é o cliente já. É o cliente. Então daqui para frente é o cliente. É quem de fato já passou por toda essa jornada e se tornou um cliente nosso. Então esse é o ponto. A gente tem que entender que, uma vez que a gente sabe que essa é a estrutura, nosso público-alvo ele não está estruturado redondinho, bonitinho, distribuído igualmente. Não. Ele está estruturado dessa forma aqui, ó. E na maioria das vezes a gente está brigando por... Ou a gente está brigando por esse público aqui ou por esse daqui. Né? Aí tá todo mundo aqui brigando nos leilões, nos anúncios, etc. Todo mundo brigando por essa galera. Sendo que talvez, será que a gente não poderia criar algum tipo de ação para uma galera que talvez nem sabe que tem um problema? Sabe? Será que a gente não pode fazer ações para criar o nosso público? E assim vai. Inclusive, vários vídeos, alguns conteúdos que a gente fez lá na Shaw, foi muito nessa pegada. A gente decidiu ir para um lado de falar desses pontinhos desses pontinhos vermelhos, etc. Então, às vezes as pessoas nem sabiam que isso era um problema. Sabe? As pessoas nem sabiam que isso aqui era um problema para elas. Mas a gente foi para esse lado. Ao invés de só focar no que todo mundo foca, enfim, a gente decidiu criar um novo público. Sabia que isso aqui você pode resolver dessa forma, etc. Então, as pessoas nem sabiam, na verdade, sabe? O pelo encravado, etc. As pessoas nem sabiam. E a gente usa um argumento diferente, cria um público novo que as outras marcas nem estavam mirando. Então, isso aqui é
insight muito, muito forte, tá? Pra gente entender. Então a gente vai partir para todos esses pontos. O inconsciente, que sabe o problema, da solução, do produto e toma decisão.